Boa tarde, está no ar o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET, o Primeira Instância. E hoje estamos recebendo o advogado e professor trabalhista Marcelo de Barros Dantas. Ele vai falar sobre os seus direitos trabalhistas. Então não perca essa oportunidade de ficar bem informado. Você pode assistir essa entrevista em qualquer parte do mundo, inclusive até na Lua, meu amigo. www.tvmixbrasil.com.br www.tvmixbrasil.com.br. Esse link traz toda a programação ao vivo da TV Mix. E é claro, você também pode assistir essa entrevista no primeirainstância.com. primeirainstância.com. Então, você não perde um minuto sequer do Primeira Instância. E como eu falei, estamos aqui com Marcelo de Barros Dantas, ele que é advogado trabalhista e professor. Inclusive, eu tive a honra de ser seu aluno, doutor Marcelo. E eu quero começar a entrevista perguntando o seguinte: o que é o direito trabalhista? Obrigado, pela oportunidade, Robson. Prazer revê-lo. Obrigado, digo eu. Né? Você foram tantas tentativas, até que enfim deu certo. Sim, e é uma honra estar aqui. Principalmente falando contigo, não mais em sala de aula, que num ambiente que é o seu ambiente, não é o meu, por isso que eu fico meio acanhado. Mas falar em direito do trabalho, eu parto sempre da premissa da necessidade de proteção ao empregado. Ele só existe hoje um regramento específico para proteger os empregados, porque em um dado momento da vida em sociedade houve a exploração do capital sobre o trabalho. E com a ideia de que o Estado precisava zelar por esse bem-estar coletivo daqueles que estavam submetidos a essa exploração, surgiram as primeiras intervenções estatais com a necessidade de regrar e evitar, consequentemente, a exploração. É lógico que dá uma aula só para falar da origem do direito do trabalho, mas a ideia seria essa, a necessidade da intervenção estatal para regrar direitos mínimos, evitando a exploração de quem detém o capital, no caso as empresas, sobre aquela parte hipossuficiente que merece a proteção estatal, no caso o empregado. Porque, doutor Marcelo, muita gente, principalmente os empregadores, acha que o direito do trabalho é muito protetivo, mas foi criado para isso. Eu discuto muito, eu tenho um grande amigo que é professor de Direito Empresarial, doutor Olavo Maia, que eu brinco com ele, falo, olha, o seu ponto de vista, doutor, é para falar sobre as benesses e as blindagens da empresa. Mas o direito do trabalho só existe em razão do trabalhador. Existe o direito empresarial para analisar as nuances dos empresários e das empresas, mas o direito do trabalho eminentemente visa a proteção ao hipossuficiente. Marcelo, jornada de trabalho. O trabalhador, ele geralmente, qual o período de jornada dele? Certo. Como é configurada uma jornada de trabalho? Eu vou falar da regra geral, Robson, e a possibilidade, sem descartar a possibilidade de profissões específicas terem regulamentação específica. A Constituição Federal, em 88, estabeleceu um limite máximo de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Hoje mesmo, manteve contato comigo um cliente, um empresário, indagando se esses limites são acumulativos. Então, a dúvida dele era, eu tenho na Constituição, doutor Marcelo, no artigo 7º, inciso 13, 8 horas diárias. E 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu posso trabalhar isso? Como é que eu faço para trabalhar essas 44? Eu posso exceder a 8ª, desde que eu respeite o limite das 44 horas semanais? Como é que seria esse sistema? E aí, a explicação que a gente dá é que são dois limites, alguém estudou isso, questões sociais, questões físicas, para impor o limite. E o limite diário, de 8 horas e semanal de 44. Com o avançar do tempo, o legislador veio flexibilizando a ideia desse limite, admitindo que, eventualmente, o excesso de trabalho além da 8ª pudesse ser objeto de compensação com diminuição de encargos, desde que respeitasse esse limite das 44 horas semanais. Eu não estou aqui adentrando no debate sobre o banco de horas, que já é uma outra espécie de compensação. Mas vou só dar um exemplo da atual convenção coletiva da construção civil no estado do Rio Grande do Norte. Eles trabalham de uma forma que as 44 horas semanais são distribuídas, essas horas, dentro da semana, com excesso de 8ª hora em 4 dias na semana.
Se tivesse um quadro aqui, eu ia começar a rabiscar a mania de professor. Mas ia dizer, o normal para cumprir as 44, qual seria? 8 horas de segunda a sexta, 40 horas, 5 dias, 4 horas no sábado, 44 horas. Talvez a maioria dos meninos que trabalham com esse regime de 44 fazem essa distribuição. E na construção civil eles fazem diferente. Fazem 9 horas de segunda a quinta, 9 horas de trabalho, o que daria aí 36, né, em 4 dias 9, e na sexta eles trabalham 8 horas. Completaria as 44 com folga no sábado e no domingo. Então há um sistema de compensação limitando a jornada semanal em 44. Então, eventualmente, se houver o excesso da oitava... E o excesso 1 hora só diária? Até 2. Até 2, né? A CLT permite até 10 horas, até 2 extras. Mas no caso da construção civil, eles fizeram com uma. Eles fizeram um acordo de compensação com uma. E não gera adicional de hora extra porque há compensação com folga. Então, ele trabalhou além da oitava na segunda, mas esse excesso de 1 hora foi compensado com folga no sábado. Semana, exatamente. Né? Então, ele respeitou as 44, embora não tenha respeitado o limite diário de 8 horas. Nós temos só para complementar, nós temos uma súmula do TST, a súmula 85, que ela admite, para aqueles que não sabem o que é uma súmula do TST, TST é o Tribunal Superior do Trabalho, né? E que ele edita com certa frequência posicionamentos consolidados dentro desse tribunal. Então, o tribunal editou uma súmula de número 85, ela tem vários incisos, e ela admite que se esse acordo for feito dentro da semana, ou seja, se for respeitado essas 44 horas dentro da semana, isso pode ser feito até por um acordo individual escrito entre empregado e empregador. Então, você chega com o seu empregado e aí, se você prefere trabalhar às 9 horas, no exemplo da construção civil, você trabalha 9 horas de segunda a quinta e a gente compensa com folga no sábado, está de acordo? Estou. Então, vamos fazer aqui um termo escrito. Tem que ser compensado na mesma semana. Ou na semana seguinte. Esse da regra da súmula 85 na mesma semana. Agora, o banco de horas admite essa compensação ao longo de um ano. Desde que seja feito, o banco de horas não admite esse acordo individual escrito, desde que seja feito através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora, Marcelo, as pessoas confundem muito o intervalo, né, intra-jornada. Ali, tem empresas que tem 7 horas corridas. Né, o trabalhador trabalha 7 horas corridas. Ele trabalhando esse período, qual o tempo de intervalo para ele descansar? Agora você vai me responder isso só no próximo bloco. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais primeira instância para você. Não sai daí, está gostando da aula? Então você também pode ficar mais bem informado acessando primeirainstância.com. Primeira instância, o direito começa aqui. Até já! Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E hoje estamos recebendo aqui o professor e advogado trabalhista Marcelo de Barros Dantas, mais conhecido como Marcelo Barros, né, Marcelo? Isso. Marcelo Barros, eu vou dizer uma coisa a você. Quem não conhecer Marcelo Barros em Natal, não faz direito do trabalho, viu, Marcelo? Bondade sua. Não, rapaz, porque eu vou dizer uma coisa a você. Quando disseram, rapaz, vai ter aula de Marcelo Barros, meu amigo, todo mundo... Rapaz, coisa boa, rapaz. Marcelo, mas eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Aquela jornada de 7 horas corridas, é legal? Pode se compensar? Como você... o que você poderia falar sobre isso? Certo, vamos lá. A gente parte primeiro da existência de limites básicos, como eu disse antes, sem levar em consideração profissões específicas e normas negociadas, que seriam acordos, convenções coletivas de trabalho. De acordo com a legislação vigente, CLT, a consolidação das leis do trabalho, se você exerce o empregado, o trabalhador urbano, se ele trabalha até 4 horas, numa jornada de até 4 horas, aí pode ser corrida. Então, esse termo que o doutor mesmo utilizou, horas corridas de trabalho, poderia ser até 4 horas corridas, sem intervalo algum. Acima de 4 horas, então 4 horas, acima de 4 horas e até 6 horas, nós teríamos 15 minutos de intervalo. Que é o que a jornada estabelecida pela própria CLT para os bancários, por exemplo. Isso. Acima de 6 horas e até 8 horas, que é o limite que tínhamos conversado no bloco anterior, ele já tem um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas.
Então, nós temos, para estas hipóteses acima de 6 horas, seu questionamento partiu da premissa que 7 horas corridas. Nessas 7 horas corridas, há uma supressão de intervalo. E essa visão de supressão de intervalo, o que significa dizer? Eu tenho a obrigação de cumprir esses parâmetros. Até 4 horas, de 4 horas a 6 horas, 15 minutos, isso. Acima de 6 horas, no mínimo 1 hora. A não concessão de no mínimo 1 hora, salvo situações excepcionais, poderia ser autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego a diminuição. Então, vai alguém lá do Ministério do Trabalho e Emprego, analisa na sua empresa o refeitório, a situação de descanso efetivo. Esse intervalo é para descanso, né? Para evitar fadiga, para evitar acidente. E alguém vai, fiscaliza e fala, é possível, nessa empresa especificamente, diminuir o intervalo, conceder menos que 1 hora. Inclusive, tem empresas que têm um refeitório dentro das próprias empresas. Isso. Né? Nesses casos, agora sempre, com autorização do órgão governamental, é possível suprimir. Aumentar, eu posso aumentar de 2 horas se tiver acordo ou convenção coletiva. Agora, diminuir, posicionamento solidificado já nos tribunais superiores, só através de autorização prévia. Se o empregador deixa seu empregado 7 horas corridas, é ilegal. Ele teria que deixar, era 5 corridas ou 4 corridas, intervalo e as outras 2. Isso. Ele estaria, na hipótese de 7 horas corridas, suprimindo o intervalo. É a antiga orientação jurisprudencial 307, que foi convertida em súmula para o TST o ano passado. E na visão do TST, a não concessão integral, ou mesmo a concessão parcial, que são até redundantes, né? Menos que 1 hora implica em pagamento de 1 hora mais 50% de adicional, que é o adicional que a Constituição estabelece, de no mínimo 50%. Já que você falou em adicional, vamos falar um pouco do adicional noturno. Quem tem direito de receber o adicional noturno? Vamos lá. O adicional noturno ele tem um tratamento diferenciado do trabalhador urbano para o trabalhador rural. Então, a Constituição Federal, no artigo 7º, em um de seus incisos, sinceramente o número agora não lembro de cabeça, mas em um dos seus incisos do artigo 7º estabelece que é assegurado ao trabalhador urbano e rural um adicional superior ao da hora normal, sobre a hora normal, para quem trabalha em período noturno. Quem define o que é período noturno é a instância infraconstitucional, então lei define. A CLT definiu que de 22 horas de um dia para os trabalhadores urbanos, de 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, 5 horas da manhã do dia seguinte, é considerado trabalho noturno. Então, o cidadão que trabalhar além da 22ª hora de um dia e até a 5ª hora do dia seguinte, ele tem direito a um adicional, de acordo com a CLT, de 20% sobre o valor da sua hora trabalhada. Então, você pega o valor da hora e acrescenta a ela 20%. Por esse desgaste, é um desgaste físico, é um prejuízo social. Eu lembro quando era menino, meus amigos que trabalhavam no período noturno tinham uma dificuldade até para a gente poder fazer uma programação social. Então, eles tinham, é uma forma de recompor, de amenizar esse prejuízo físico, trabalhar também físico e social, esse adicional de 20%. E para complementar, no âmbito rural varia de acordo com a atividade, se ela é lavoura, se ela é agricultura, né, ou pecuária, e na pecuária de 20 horas de um dia às 4 do dia seguinte, na agricultura de 21 horas de um dia às 5 do dia seguinte, e o adicional lá é de 25%. Marcelo, é outra situação. Tem empregados e empregadores, tem empresários, empresas, que põem seu funcionário em escala. Semana ele está de manhã, na outra semana ele está à tarde, na outra semana ele está à noite. Isso pode acontecer? Dentro da Constituição Federal há essa possibilidade, há essa permissão. São os chamados turnos ininterruptos de revezamento, né? Então, eu tenho, como o doutor mesmo começou a enumerar, eu tenho vários ciclos de horário estabelecidos pelo empregador, esses ciclos foram estabelecidos pelo empregador, e o empregado vai revezando ao longo da sua jornada, cada semana está num turno diferente. Isso. Houve uma discussão, chegou ao TST o questionamento do que seria turno ininterrupto de revezamento. E o TST pacificou a matéria, entendendo que se você adentrar um turno noturno e outro diurno, ao longo da execução do seu contrato, é considerado turno de revezamento. E enquadrando-se no conceito de turno de revezamento, a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 14, estabelece que a jornada é reduzida para 6 horas. Então, aquela jornada que nós havíamos comentado agora há pouco, que seria de 8 horas diárias, 44 horas semanais, quem está submetido ao turno ininterrupto de revezamento tem uma jornada de 6 horas diárias, a limitação diária é de 6, não mais 8. Outra dúvida que as pessoas têm com frequência é a questão das férias. Tem pessoas que dizem, rapaz, eu tenho 2 férias acumuladas, eu tenho 3 férias, eu tenho que tirar férias porque eu
Eu quero que você explique, Marcelo, quando realmente vence umas férias, quando ele tem que tirar, se o trabalhador ele tem que ser avisado, né, ou o empregador tem que avisar, tem que fazer uma planilha, ó, eu quero que você tire férias tal mês, ou o empregado chega para o empregador e diz, não, eu preciso das férias em novembro, por exemplo. Como é feita essa negociação? Então vamos lá. Didaticamente falando, né, se a gente tivesse aqui numa aula, um papo informal, informal, e deixando bem claro que não tem nada combinado. Tudo que você está me perguntando aqui, se tem combinado, está combinado com você e seu papel. Eu não tive acesso a ele, não. Mas com relação às férias, os 12 primeiros meses de contrato é o chamado período aquisitivo do direito a férias. Então, o empregado trabalhou, ele adquire o direito. E é do empregador a determinação, a liberalidade, a conveniência de quando conceder, desde que o faça nos 12 subsequentes ao direito adquirido. Então, você adquire em 12 meses e o período subsequente, também de 12 meses, é o chamado período concessivo do direito a férias. E é determinação, né? A indagação sua partiu de quem escolhe é o empregador. A regra é o empregador. E o artigo 136 da CLT, salvo melhor juízo, ele estabelece que só em 2 situações haveria a possibilidade do empregado pedir a coincidência do direito de férias, exigir que as férias sejam concedidas em determinado período. Que seria na hipótese do menor estudante, fazer coincidir as suas férias com o período de férias escolares, desde que já adquirido o direito, né, quando de sua concessão, e os empregados membros de mesma família que trabalhem para o mesmo empregador. Se isso não causar um prejuízo para o empregador, eles podem fazer coincidir as suas férias no mesmo período de gozo. Ok, Marcelo, vamos a mais um intervalo. Na volta, né, vamos falar ainda mais aqui de direito de trabalho, vamos falar de 13º, vamos falar ainda... Muitos, assim, se fosse falar de tudo, né, Marcelo, tem que fazer uma especialização aqui. Outra. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. E não esqueça, primeira instância, o direito começa... aqui, até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, que é o Primeira Instância. E hoje o programa está fantástico, está passando rápido demais. Já estamos no 3º bloco e o convidado de hoje, você já sabe, é o professor, advogado do trabalho, Marcelo de Barros Dantas. Marcelo, foi uma negociação grande, viu? Falei com vários empresários, vários assessores, o passo do homem mas a gente conseguiu trazê-lo aqui, que realmente... Está sendo muito bom a sua presença aqui, esclarecedora. Esclarecedora realmente essa entrevista e você de casa, eu tenho certeza também que está gostando. E eu quero saber de Marcelo agora é o seguinte. Marcelo, o trabalhador que acorda cedo, sai de 5 horas da manhã de casa, para a sua fábrica, pega aquele ônibus que passa, né, pegando ali todos os funcionários, marca um certo ponto, ele sai de casa para a BR-101, vamos para ele sai de Emaús, de Parnamirim para a BR-101, da BR-101 passa o ônibus para a fábrica, da fábrica, desse ponto da BR-101 leva para a fábrica. E quando ele volta, da mesma forma. Esse trecho de casa para a BR-101 e da BR-101 para a fábrica, conta como hora trabalhada? Vamos lá. Depende. O simples fato de eu estar no meu transporte ou em qualquer transporte, no trajeto ir para o trabalho e voltar do trabalho, o simples fato não implica dizer que eu estou à disposição do meu empregador. O que a lei fez? No artigo 58 da CLT, parágrafo 2º, estabelece que é a chamada hora in itinere, é a hora do itinerário. Se esse local for não servido por transporte público regular, o local onde a empresa se situa, não servido por transporte público regular, de difícil acesso, e essa carência de transporte público regular for suprida pela concessão de transporte pelo empregador, implica dizer que o empregado está à disposição do empregador. Então, se o local é de difícil acesso,
não servido por transporte público regular. E quem fornece, no caso do seu exemplo, quem passa com um ônibusinho, esse ônibus é da empresa, a empresa sai pegando os empregados e leva, esse tempo em que ele fica dentro do transporte é considerado tempo à disposição do empregador. Surgiram várias controvérsias em virtude disso, porque começaram a questionar o quê? Mas parte do trajeto tem transporte público, parte não tem. Não tem. Como é que ele faz para receber, então? É o tempo todo à disposição, só uma parte? O TST tem uma súmula com, salvo melhor juízo, doutor Robson, 5 incisos, 5 itens, disciplinando como fica essa situação da hora em itinere. Um dos itens é, se for servido parte do trajeto por transporte público e parte sem, ou seja, se você passar pela BR-101, na BR-101 há transporte público regular, logo, a parte servida de transporte público regular não é considerado tempo à disposição. Mas a parte do trajeto onde não tem transporte público regular e o empregador fornece, aí é considerado tempo à disposição. E esse tempo à disposição inclui como jornada de trabalho. Aquele limite que nós tínhamos conversado de 8 horas. Se eu fico 8 horas dentro da empresa e meia hora em serviço, em transporte, fornecido pelo empregador e não servido de transporte público regular, essa meia hora é hora extra. Então, eu trabalhei 8 horas e meia, porque tinha meia hora no transporte. Agora, Marcelo, outra situação. Tem empresas que você passa na guarita da empresa, passa ali e bate o cartão. Aí anda 1 quilômetro, 2 quilômetros para começar efetivamente o trabalho. Ou então, ao contrário, ele passa pela guarita, vai bater o cartão lá na frente. Ele pode requerer essas horas, esses minutos que ele passa para chegar até onde bate o cartão, até a sede da empresa, onde ele efetivamente vai trabalhar. Eu não sei se você tem isso anotado, você já deve conhecer da matéria também. Matéria simulada hoje no TST. Nós temos uma súmula do TST, estou colocando sempre salvo melhor juízo, porque eu fui pego de surpresa também, eu não lembro o número exato da súmula. Não precisa... Até porque você tem uma memória fantástica, mas não se preocupe com o número da súmula. Pronto, mas acho que é o conteúdo. Acho que existe súmula, pronto. Existe súmula. Acho que é a 429, mas existe. Ela faz uma interpretação aliada ao que está no texto seletista. O texto da CLT estabelece no artigo 58, parágrafo 1º, que as variações de entrada e saída da jornada de trabalho de até 5 minutos na entrada e na saída, 10 minutos no dia, não são computados nem como extras e nem pode ser considerado falta. Então, a variação 5 no início, 5 no final, 10. Isso. E aí começaram a indagar se essa chegada na empresa, entre o período de deslocamento, entre entrar dentro da empresa e começar a trabalhar, a partir do momento em que ele entra na empresa, ele já está à disposição ou ele só está à disposição na hora que ele já está efetivamente pegando no pesado? E aí essa súmula do TST diz que se for respeitado esse limite, do 58, parágrafo 1º, 5, 5, 10 no dia, não gerou hora extra. Mas se extrapolar, se nesse período de deslocamento interno na empresa extrapolou esse limite, aí é considerado tempo à disposição. Então, os empresários têm que tomar... Tem muita coisa, muita coisa que a gente para analisar. Tem que tomar cuidado, né? Muitos clientes, muitos empresários chegam para fazer uma certa consultoria e trazem, nossa, mas isso foge um pouco à lógica. Aí, se você pegar para analisar um instituto na condição de estudioso do direito do trabalho, você pode até convencê-lo. Ele pode até achar injusto, mas você conseguirá convencê-lo que aquilo foi feito com o objetivo de proteger o empregado. Marcelo, não sei se você pode me dar um exemplo. Qual foi o caso mais interessante que você já pegou, que você achou mais assim, como é que o cara faz isso? Tanto do trabalhador como do empregador. Envolvendo que tema? Envolvendo qualquer tema. Se você achou, assim, rapaz, interessante, inusitado. Isso aqui realmente foi uma surpresa para mim. Ou foi uma coisa engraçada, uma coisa inusitada. Vamos lá. Eu tive agora, recente, saiu a sentença tem menos de um mês. É algo relacionado a trabalhador externo, vendedor. A gente está falando muito em jornada de trabalho. O empregado trabalha externamente. O empregado trabalha externamente, num primeiro momento, ele não está sujeito à jornada de trabalho. Você concorda? Se ele é vendedor, concordo. Ele vem, pega a mercadoria aqui, sai, eu não sei onde ele foi, que hora que ele vai chegar, ele pega o carro dele, vai para casa. Era isso que acontecia com um cliente meu que foi demandado judicialmente. E no dia da audiência inaugural, começado o depoimento pessoal da parte reclamante, do empregado,
Aí a juíza foi inquiri-lo, perguntou a ele, havia algum controle de jornada? Esses termos técnicos, quem está envolvido no calor da emoção, não conhece. Ela perguntou, havia algum controle de jornada? E ele ali nervoso, querendo falar, querendo avolumar a sua pretensão, ele disse, nunca houve controle nenhum. Ela nunca me controlou em nada, não. Eu trabalhava para a Dedéu, eu trabalhava muito. Mas só vai constar em ato o quê? Nunca houve controle. A partir do momento em que não há um controle, por mais que ele trabalhe externamente, não estando sujeito ao controle por parte do empregador, não há de se falar em hora extra. Ele quis avolumar a pretensão dele. Ele quis aumentar. Porque, inclusive, eu acho que foi você que em sala de aula disse, muitas vezes é melhor ficar calado. Sim. Aspectos processuais, nós podemos ter um encontro um dia só para falar sobre aspectos processuais, mas processualmente, se você souber a distribuição do seu encargo probatório, a arte do silêncio também se faz presente. Com certeza. Marcelo, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a sua vinda aqui no Primeira Instância e dizer que o Primeira Instância está de portas abertas para Marcelo Barros, quando quiser vir. Já sabe onde é, só chega, só dizer, Robson, estou indo. Não tem problema, estamos de portas abertas. Pelo carinho com que fui tratado aqui, eu que agradeço. Agradeço o pessoal pela atenção e pela paciência. Obrigado. Okay, Marcelo, obrigado. Você de casa, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo sábado, a partir das 14h30, com Primeira Instância. Até lá. Tchau. Amo vocês.